Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, por conta do filme do Flash que se aproxima, nós tivemos vários lançamentos do Flash aqui no Brasil, lançamentos que vão desde um ônibus a uma nova mensal, a edições especiais. Então, se você acompanha o canal, você percebeu que eu estou fazendo alguns vídeos sobre o Flash, comentando algumas dessas edições. E o ônibus do Flash, o terceiro ônibus do Flash, pelo Geoff Johns, eu estou comentando praticamente inteiro e em vídeos diferentes. Por quê? Deixa eu explicar isso. Porque nós vamos ter uma live, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a live vai ser sobre o Flashpoint, ou já foi sobre o Flashpoint, você está vendo o vídeo depois. E esse ônibus do Flash, o terceiro ônibus do Flash, que é esse aqui, ele traz Flashpoint, mas ele traz tudo que veio antes. Toda essa fase do Johns com o Flash Barry Allen. E eu resolvi, então, para preparar a live, comentar o que vem antes. Pois bem, vamos lá. Já fiz vídeo sobre Flash Renascimento. Flash Renascimento é a minissérie onde o Geoff Johns trouxe de volta o Flash Barry Allen. A culminância dessa fase, que começa em Renascimento, é Flashpoint, é ponto de ignição. Tudo que foi feito durante esse tempo, a partir do Flash Renascimento, tinha Flashpoint como objetivo. Na verdade, é uma história em 3 atos, que tem ponto de ignição é o final, né? Mas vamos lá, Flash Renascimento, o começo, depois vem a mensal do Flash e por fim termina com Flashpoint. Há ainda uma história que é um tie-in da saga A Noite Mais Densa, que conversa com esses três, com o segundo ato, basicamente, né? Com a mensal do Flash. Mas a gente pode dizer que são 3 atos. Tudo isso está nesse ônibus aqui, como eu mencionei. Inclusive, quero agradecer a Comic Boom por ter me enviado o ônibus. A Comic Boom aí me ajudou a planejar o conteúdo do canal nesse mês. Inclusive, o link para a Comic Boom está na descrição. A Comic Boom tem sido uma parceira muito legal aqui no Ministério dos Quadrinhos. Valeu, Comic Boom! Mas como eu estava dizendo, aqui nesse ônibus está tudo isso, né? E a ideia desse vídeo é falar sobre a mensal do Flash, sobre esse segundo ato que vai levar até Flashpoint. Essa mensal foi ali, começou em 2010 e durou 10 edições. E ela, como eu já disse, culmina com a minissérie Flashpoint. O último número, foram 12 edições. Falei 10, mas foram 12 edições. O último número é The Flash 12 de julho de 2011, com a arco rumo ao ponto de ignição. Mas vamos lá, vamos situar a galera que porventura não viu o vídeo anterior. Em Flash Renascimento, o Geoff Johns não só reintroduz o Barry Allen no universo DC, mas ele também diz como o Barry Allen voltou. E o retorno do Barry Allen foi consequência das ações de um vilão do Barry Allen, que é o Flash Reverso, que trouxe o Barry Allen aí de volta. E, além disso, o Flash descobre que todas as grandes tragédias da sua vida foram causadas por esse Flash Reverso, pelo Professor Zoom, que o odiava tanto e que voltou no tempo e se vingou retroativamente. Ou seja, antes do Barry ser Flash, o Flash Reverso ia lá e fazia maldade, assassinou a mãe do Flash, por exemplo. E por que ele não matava o Flash? Porque a origem do Flash Reverso está ligada ao Barry Allen. Então, se o Barry Allen não existisse, ele não existiria. Então, em vez de matar, ele torturou o Barry Allen durante toda a sua vida. Esse é um ponto muito importante e aqui estão as sementes de Flashpoint. Depois disso vem a mensal. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo. Bom, os desenhos da mensal, na maior parte dos números, são do Francis Manapul, que, na minha humilde opinião, é um dos melhores desenhistas que já passou pelo Flash. Ele desenha situações em super velocidade de um jeito muito interessante. O traço dele realmente é muito cinético, assim. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês desse começo. Gente, mostrar com ônibus é difícil pra caramba, ficar segurando o negócio aqui. Mas vamos lá, vamos conseguir. O primeiro arco traz uma versão futurista da galeria de vilões do Flash. Essa versão futurista da galeria de vilões, ela não é composta por vilões, ela é composta por policiais. Eles se inspiram nos vilões do Flash e eles são uma espécie de força-tarefa também para
caçar o flash reverso. Mas eles estão no presente não por causa do flash reverso, mas para prender o Barry Allen. Esse é o objetivo deles. E o Barry Allen é acusado de assassinato. Um assassinato que ele cometerá no futuro. Bom, esse é o plot, é com isso que o Barry Allen vai ter que lidar. Só que ao mesmo tempo, ele voltou à sua vida. E ele vai estar voltando ao seu emprego como perito de polícia, ele vai estar voltando ao seu cotidiano, ele vai ter uma reação ruim dos novos colegas com o retorno dele, ele vai reabrir casos, ele é perito de polícia, né, que supostamente tinham sido resolvidos e a coisa não era bem assim. Na verdade, casos não resolvidos, né, que ganharam certo encaminhamento, e bom, a coisa pode não ser assim. Ele vai lidar com uma mãe que diz que seu filho era inocente e que foi condenado, e ele vai lidar com todas essas situações. Isso mais o fato de estar sendo perseguido pela polícia do futuro. Além disso, nós vamos ter a própria galeria dos vilões, agora os vilões do presente, lidando com o retorno do Barry Allen. O Mestre dos Espelhos, ele deixou um plano, um espelho enorme, dizia... Há dois mestres dos espelhos, há um vivo e o falecido, que criou toda a tecnologia. Esse falecido deixou um espelho enorme e falou, em caso do retorno do Flash, quebre. Então, esse plano vai ser colocado em ação. Bom, em tudo isso, né, em toda essa situação, em determinado momento, o Flash vai ter um vislumbre de como seria a vida dele caso o Flash reverso não tivesse mexido com a sua história. Vai ter um vislumbre de como é que seria ter sua mãe viva, enfim, vai ter toda essa situação. Reparem como é que isso também é importante para a construção do que vai vir a ser o ponto de ignição. Já depois disso, nós temos uns one-shots focados nos vilões, um deles focado no Capitão Boomerang, deixa eu mostrar mais os desenhos enquanto falo, né? E o outro focado no Flash reverso. Nesses dois one-shots, nós vemos o passado dos dois, o passado do Capitão Boomerang na Austrália e depois, aqui o Capitão Boomerang, ele está de volta, né? O Capitão Boomerang havia morrido e foi ressuscitado na saga O Dia Mais Claro. E esse passado do Capitão Boomerang na Austrália, a situação difícil com a família, e vemos também a situação do Professor Zoom, do Flash Reverso, como é que o Professor Zoom ele foi alterando progressivamente a sua história. Sempre que algo deu errado, ele ia lá e mudava aquilo. Aí a história parecia dar errado mais para frente, ele ia lá e mudava. Ou seja, a história dele foi construída por ele. Por exemplo, alguém era um rival dele em relação à namorada. Ele ia lá, voltava no passado e aquela pessoa não mais existia. Então ele conquistava a menina. Então reparem, toda a biografia dele foi como se ele mesmo, por esse poder de voltar no tempo, a construísse. É bem legal. Essa edição do Zoom foi muito interessante. Foi bem interessante mesmo. E aí, nós temos o segundo arco. No segundo arco, o Barry Allen vai encontrar um outro Barry Allen de uma Terra paralela. E ele não é super veloz, ele anda numa moto. E esse Barry Allen veio para a Terra principal do universo DC porque vai haver uma crise cronal, uma mudança do tempo muito grave, e ele veio impedir isso porque isso poderia se espalhar pelo multiverso. E nesse contexto da investigação disso, nós temos pessoas que estão morrendo por envelhecimento. Vai se descobrir que essas pessoas estão tendo tempo roubado delas. Reparem, esses dois arcos que envolvem viagem no tempo fazem o Barry vislumbrar que ele pode mudar o passado, porque até então ele acredita que, embora ele possa voltar no tempo, ele não pode mudar o passado. Só o Professor Zoom que poderia, porque o Professor Zoom teria poderes diferentes por lidar com uma força de aceleração negativa. Não lhe julgava impossível, mas que parece não ser tão impossível assim. E ao mesmo tempo ele vê que aquilo é uma possibilidade, mas ele também se mostra tentado. Repare, ele descobriu que o passado dele não é algo que foi assim porque aconteceu dessa maneira, seja pelo destino, seja pelo acaso. Foi assim porque um vilão foi mexendo na história dele, em momentos da história dele. Tudo poderia e deveria ser diferente. Os dois arcos, então, constroem tanto a possibilidade do Barry Allen mudar o passado, como o desejo
de mudança. Reparem, mudar o passado para o Barry Allen vai ser o seguinte, vai ser fazer que as coisas sejam como elas deveriam ser. Ele poderia ter esse escrúpulo de mudar o passado, mas, na verdade, nesse caso, mudar o passado seria devolver as coisas ao seu curso normal. Quando a gente vai ler de agora, é bem interessante isso. Eu estou relendo essas histórias depois de ter lido Ponto de Ignição. Eu li Ponto de Ignição anos atrás, vou reler Ponto de Ignição, inclusive. Cara, a gente vê como é que o Jones planejou a coisa. Foram 2 anos de planejamento para o Ponto de Ignição. E olhando agora de trás para frente, vamos colocar assim, a gente repara que as peças realmente estavam sendo colocadas ali e a coisa foi construída aos poucos. O Jones trabalhou muito bem essa situação do Barry Allen deslocado, esse personagem que volta à vida, mas que o mundo andou sem ele. O seu trabalho não é mais o mesmo, há amigos dele que faleceram, há outros amigos que se mudaram, há amigos que têm perspectiva diferente diante da vida. Além disso, ele descobre que as tragédias da vida dele não foram normais, elas foram causadas propositalmente. Enfim, foi legal reler a mensal, esses 12 números da mensal do Barry Allen, e perceber essa preparação, vamos chamar assim, existencial. Porque o Ponto de Ignição vai ser uma decisão do Flash. Na live nós vamos comentar muito bem isso, ou se você está vendo o vídeo depois, dá uma olhada na live lá que vai estar comentado já, como é que o Ponto de Ignição envolveu uma decisão do Flash perante a vida, perante o mundo, e como é que isso foi preparado, isso não foi jogado de maneira gratuita no personagem. Essa mensal do Flash, ela visa responder a seguinte pergunta: o que faria o Flash mudar as coisas agora? Por que ele não fez isso antes? Esse é o ponto. Por que o Flash não esforçou de maneira mais forte por mudar o passado antes e agora ele resolveu fazer isso? É esse ponto que esses 12 números da mensal que o Jeff Jones escreveu visa responder. E eu achei bem construído. Inclusive, como de costume, a releitura me fez gostar mais dessas histórias do que quando eu li na época, né? Enfim, tá aí um olhar, história de super-herói, bem aquele estilo Jones, né? História dinâmica, bem cheia de ação, mas que trabalhou o Barry Allen com certas camadas. E eu fico pensando que, pelo menos em certo senso comum, o Flash Barry Allen ele é visto como menos interessante que o Flash Wally West. Inclusive, eu prefiro o Flash Wally West, porque parece que o Flash Barry Allen é alguém de personalidade genérica. É alguém que é mais um personagem, tal como Hal Jordan, é quase como se todos fossem assim modelos de virtude muito parecidos com o Superman. Aqui, o Jones respeitou o Barry Allen, mantém o Barry Allen com essa aura de virtude, mas ao mesmo tempo cria camadas na biografia do personagem. Bem legal isso. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Já mencionei o link da Comic Boom, que está na descrição. Tem link da Amazon também. Qualquer compra que você fizer nessa loja, entrando através desse link, você ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Vou pedir que você curta, que você possa curtir o vídeo, comentar se achou ele legal, se leu essas histórias, se você gostou delas, o que você acha delas. Possa compartilhar o vídeo, mostrar para outros, assim que nossa comunidade cresce. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.